Olá, meus amigos. Eu sou o Sidney. Nós estamos gravando uma série de vídeos para lições em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho de Jesus que nos dá a possibilidade de conhecer, de entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? O que estamos fazendo por aqui. E hoje nós estamos no capítulo 7 desse bendito livro e vamos comentar a respeito de bem-aventurados os pobres de espíritos. Isso faz parte do Sermão da Montanha, né? Mas vamos, em nome de Jesus, pedir que nos transmita, que nós possamos transmitir credibilidade naquilo que nós estamos comentando. Mas vamos entrar em entendimento. O que é preciso entender como ser pobres de espírito? Porque dos ensinos do mestre, o Rabi de Judá, Mateus registrou no capítulo 5, versículo 3, o seguinte esclarecimento. Bem-aventurados os pobres, bom, entre parênteses, os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mas o que Jesus queria dizer como ser pobre de espírito? Porque hoje em dia, os incrédulos, como sempre, ou como os de antigamente, os materialistas, aqueles que se dizem sabedor de tudo, incorporado de um orgulho puramente material, se acham muito importante, se diverte com essa máxima pobre de espírito. E a maioria desses pseudo-sábios ou intelectuais, no mundo em que vivemos, comparam a pobreza de espírito com uma condição material do seu próximo. Por exemplo, aqueles que vivem em comunidade, ou mesmo fora de comunidade, que não têm tantas posses. Eles são os soberbos, os orgulhosos, que acham ser dono de todas as verdades. Porque para eles, para os que assim eles entendem, que não apresentam o mesmo status, o mesmo currículo intelectual que eles têm, diplomas, cursos de doutorados, mestrados, é preciso tomar um certo cuidado e entender a sua maneira de ser, né? Mas nós temos uma filosofia que é muito própria para isso. As aparências se enganam. Então essas pessoas têm uma alta consideração de si mesmo, da sua capacidade ou superioridade entre os demais. E quando se fala em coisas divinas, que transcendem a sua sabedoria, assuntos espirituais, tratam como se fosse um assunto assim digno. Acham que é perca de tempo e até vergonhoso tratar dessas coisas da espiritualidade. Eles não percebem a existência de uma inteligência suprema entre nós, nosso Criador, e suas leis naturais. Leis naturais. E tomam a sua inteligência, até onde pode conhecer, como uma medida universal de conhecimento. Eles sabem de tudo. Mas menos conhecer a si próprio. Para eles, tudo foi criado por acaso. Não existe uma inteligência maior do que a sua sabedoria. São negacionistas sempre, só acreditando naquilo que é palpável, ou naquilo que é comprovado em laboratório. Mas a obra do acaso tem uma inteligência profunda, muito profunda.
Eis a sabedoria de Deus, nosso Criador, em toda a natureza de vida. Uma ciência que, por mais que vivemos, não vamos superar a inteligência maior, essa obra do acaso de Deus. Aqueles que se recusam a admitir o mundo invisível, o qual se materializa no mundo material, consequentemente vive uma vida material limitada e acham que acaba tudo com a morte física. Lê do engano. Na verdade, eles têm seus medinhos, medo da verdade. É isso que se chama pobreza espiritual, diante da espiritualidade, ou do mundo invisível, que Jesus quis dizer para nós seres encarnados nesse plano. E pessoas que se comportam assim é que são os pobres, os miseráveis de espírito. Pessoas com essas características podem até prejudicar ou influenciar pessoas que estão no caminho reto, no caminho certo. Por quê? A casa de Deus é o universo, com milhões e milhões de outros planetas, galáxias, mergulhado num fluido cósmico formado de energias ponderadas ou imponderadas. Quer dizer energia ponderada? Aquilo que podemos palpar. Energias imponderadas existem, mas nós não podemos palpar. Mas nós podemos sentir, né? Porque somos seres inteligentes, em evolução. Somos criaturas de Deus, povoadores do universo. Aqui, o outro sempre fará parte de nós. E não podemos sobreviver sem o outro. Conforme vamos nos aperfeiçoando, vamos nos tornando trabalhadores, procriadores da natureza de Deus. Aqui, ninguém está disperso na natureza. Desde os mais insignificantes que observamos, todos estão em missão. Todos têm uma tarefa. Em João capítulo 10, versículo 34, ele quis dizer que Jesus disse: todos vocês são seres humanos, mas na verdade sois pequenos deuses. Somos uma semente de um pequeno Deus. E se dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém nele aqui é admitido sem a simplicidade de coração, de espírito, perante as obras de Deus que são sábias. Ou seja, ninguém pode se vangloriar perante a sabedoria divina. Porque se vangloriar é um simples soberbo, porque ele se acha acima de tudo, até do seu Criador. Acham que o mundo gira em torno de si somente. E o orgulho é uma característica pessoal que é comparado a uma das piores patologias terrenas, que empobrece a alma. Diante de tanta sabedoria de Deus, não cabe a falsa humildade. Porque a humildade é a prova da submissão, o respeito a Deus, o respeito ao nosso Criador, ao nosso Pai. E essa humildade vem de dentro para fora, e não vem de fora para dentro. E assim faz parte de cada magnetismo pessoal, a humildade. E toda pessoa que irradia humildade, seja a classe social que for, ela sobressai perante os demais. Seja rico ou seja pobre. O orgulhoso se revolta contra a perfeição, ou contra tudo aquilo que ele não tem capacidade de entender.
porque na verdade somos todos eternos aprendizes. E o orgulhoso tem como câncer a ser tratado a flor da pele, a inveja, o ciúme, o interesse pessoal, o status diante dos seus oponentes. São desonestos. A maldade, quando foge de suas posses, ele executa. Já a humildade é a prova principal da simplicidade, que podemos traduzir o respeito e a confiança em nosso Criador e o respeito ao nosso próximo. Observamos aqueles que vêm com a missão de nos transferir conhecimento do mundo espiritual para cá. São pessoas especiais, cujo interesse é só servir. Entende que daqui nada leva, né? É como um bom professor em uma sala de aula, que executa o seu trabalho e ficam felizes quando todos entendem a sua preocupação. E Jesus exaltava a virtude, a humildade, através das suas parábolas, historinhas, para nós que somos crianças espirituais de entendimento. Mateus registrou o seguinte, o capítulo 8, versículo de 1 a 5, no seu Evangelho. E essa passagem registrada por Mateus, quando os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus, né? Quem é? Então nós observamos que sempre existe um plural que se refere ao reino dos céus. E Jesus, tendo chamado uma criança, colocou no meio deles e assim lhes disse: eu vos digo em verdade, que vós, se não converterdes, se não tornardes uma criança, não entrareis no reino dos céus. E todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança, será maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe uma criança em meu nome, tal como acabo de dizer, a mim recebe. Vamos uma observação pessoal. Uma criança até certa idade não tem preconceito. É mesmo uma verdadeira criança, simples. Bem, e naturalmente a criança vê seus pais como seu provedor, e assim nós deveríamos nos comportar perante o nosso Criador, perante Deus, perante essa grandeza que nos cerca. A humildade é isso, esse despojamento, entender que somos todos filhos de Deus. Em suma, temos que ter um profundo respeito nessa inteligência maior, nosso Criador, inteligência suprema, causa de todas as coisas. Mateus registrou no seguinte, no capítulo 20, versículo 20 a 28, uma passagem que é muito significativa. Essa passagem a gente tem que fazer uma profunda reflexão. Existe em nós a ciência da vida. Então, uma mãe, por nome Salomé, seus filhos Tiago e João, cujo pai era Zebedeu, veio e adorou Jesus. E Jesus, observando as intenções a ela, perguntou: o que quereis? Ela pediu: Mestre, ordenai que meus filhos, que aqui estão, tenham assento ao vosso reino. Um à vossa esquerda, outro à vossa direita.
Bom, talvez ela tenha visto ou escutado Jesus, que teria dito assim: meu reino é desse mundo. E o que é o mundo de Jesus? O que seria o mundo da felicidade? Ela queria a felicidade dos filhos dela. Então Jesus responde: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis? Eles responderam em uníssono: podemos. Jesus responde: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto ficar sentado, um à minha esquerda, outro à minha direita, não cabe a mim vos conceder. Porque isso será para aqueles que o Pai tenha preparado. Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. Mas, o que diria Jesus que o Pai tenha preparado? Passado por provas, até atingir o merecimento, para estar ao lado de Jesus na espiritualidade, pluralidade das existências, reencarnações, né? Bom, vamos levar em consideração e fazer um pouco mais de explicação que Zebedeu era um próspero comerciante. Tinha um barco de pesca. E essa esposa de Zebedeu era simplesmente uma senhora por nome de Salomé, cujos filhos, ainda criança, vinha a ser posteriormente discípulo de Jesus. E Salomé era uma linda mulher, que em festas palacianas teria sido uma intermediária no pedido da cabeça do profeta João Batista, primo de Jesus. E assim, a filosofia espírita vem sancionar a teoria pelo exemplo, nos mostrando que os grandes, no mundo dos espíritos, eram, no passado, considerados pequenos aqui na Terra. Portanto, aqui ninguém é perfeito, e sim a caminho da busca da perfeição. Somos seres de busca. E a cada encarnação ou reencarnação, Deus nos dá a possibilidade, através da observação das dores, de sermos melhores, mais humildes, menos orgulhosos. Em Lucas, capítulo 14, versículo 1, e de 7 a 11, registrou ele. Olha só o registro que ele fez a respeito da humildade. Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. E aqueles que lá estavam observavam o quê? Como os convidados escolhiam os primeiros lugares, e Jesus, que não perdia tempo para esclarecer, assim propôs a dizer uma parábola, dizendo aos seus discípulos: olha, quando fordes convidado para uma boda, entre parentes festa, não tomeis nele o primeiro lugar, ou nela o primeiro lugar. Assim dizendo, os lugares mais interessantes, né? Pois deve temer que entre os convidados poderá ter uma pessoa mais considerada do que vós, do senhor da festa. E assim, venha lhe dizer algo como: o lugar que está sentado não é seu, né? Porque isso será motivo de ele se vangloriar e diminuí-lo. Por isso, eu vos digo, diante da mesa, como estamos, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então, diante do nosso Criador, estamos a trabalho, a caminho mesmo, a busca desse entendimento. Mas o que nos atrasa a evolução é essa imperfeição chamada orgulho, que é o pai de todas as outras imperfeições. Do orgulho origina-se a soberba, aquela impetuosidade de se mostrar melhor do que o outro.
E perante a Deus, aqui ninguém é melhor que o outro. Essas máximas são consequência do princípio da humildade, que não cessa de colocar como condição essencial para a nossa futura felicidade. Entre tantas mensagens que na época Kardec havia recebido, através de reuniões mediúnicas, psicografada, o que lhe chamou a atenção foi, entre outras, uma mensagem de Le Cordaire, em Constantina, em 1863, pelo qual vamos obter uma orientação. Mas antes, vamos ver quem foi Le Cordaire? O nome de Le Cordaire é Henri Dominique Le Cordaire. Foi um padre, jornalista, educador, deputado, acadêmico, sendo considerado um precursor do catolicismo moderno e restaurador, na França, da Ordem dos Pregadores. Nasceu em 1802 e morreu em 1861. Tinha cidadania francesa. Mas vamos procurar resumir a mensagem que ele deu a respeito do orgulho e a humildade. Ele começa dizendo assim, na mesa mediúnica, né? Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Aos pobres espíritos de antigamente que haviam habitado a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a me tornar a palavra mais compreensível, ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis em dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Porque a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que foram dados entre vós foram poucos seguidos. E eu vos digo que sem a humildade não podeis ser caridosos ao vosso próximo, porque o orgulho é um terrível adversário da humildade. Se o Cristo promete ou prometia o reino do céu aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas por esse mérito. Imagine ricos, imagine nossos governantes, enquanto dormem sob seus leitos dourados, ao abrigo do frio, chuva, vento, milhares de teus irmãos estão estirados sobre palhas. Moradores de rua, por alguma razão podemos exemplificar. Esses infelizes não são seus iguais? Quem diz entre tu que não fosse um miserável, um infeliz, que não pediste esmola, ou que não pedirás um dia? Orgulhoso que eres antes de seres nobres e poderosos atualmente? Digo eu, Deus dá a oportunidade da riqueza para que possamos adquirir um pouco de nobreza, servir o próximo. E ele continua, porque todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos têm a mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não mudam em nada. A caridade e a humildade são, no reino dos céus, o título de nobreza. E se vós todos sofreis injustiça dos homens aqui na terra, sedes indulgentes com as faltas dos vossos irmãos. E ao pensar que estáis isentos de censura, não pense isso.
pratique a caridade. Faça o melhor para o seu próximo. Se sofreis calúnia, curvais frente a essas provas. Que vos importam as calúnias do mundo? O que vos importam? Quando a vossa conduta é pura, a recompensa vem do alto. E assim, meus irmãos e irmãs, digo eu, comentamos um pouquinho, um resumo do que seja o orgulho e a humildade na visão de Le Cordaire, um espírito evoluído. Sem falar de Jesus, nosso mestre e guia na presente humanidade. Vamos nos esforçarmos e fazermos uma profunda reflexão a respeito, para que esse câncer que atinge a humanidade não atrapalhe a nossa evolução espiritual. Uma observação: quando a humildade se instala em uma pessoa, normalmente já é um espírito de muitas passagens, pela terra. Em forma de missão, nos traz muitos ensinamentos. São pessoas que viram personalidades do bem e ficam na história, como, por exemplo, é bom que se diga, nunca deveremos adotar esse pensamento, Não leva o desaforo para casa. Por vezes não levamos nem a vida. Comprometemos até mais dívidas. De momento, temos um bom exemplo no nosso meio social. Padre Júlio Lancelotti, o qual age como se fosse mesmo um cristão, sofrendo todos os desdém dos fariseus cristãos, que se dizem caridosos, os quais são verdadeiros artistas que vivem de teoria da pregação. E assim, meus amigos, eu termino essa preleção lhe dizendo: quando no YouTube me encontrares com essa preleção, compartilhe. Compartilhe. É muito bom o esclarecimento do Evangelho hoje em dia, que é a medicina da alma, a medicina da paz mundial, a medicina que nos dará a todos a fraternidade universal. A minha gratidão a todos. Meu muito obrigado.